Traumas e crises na vida das mulheres. Em meio a antigos e místicos aromas da natureza, os quais a aromaterapia ancestral nos revela como mensagens sutis do universo, cada mulher esconde dentro de si duas crianças. Uma que trilha com a luminosidade do sol e outra que se esconde nas sombras da lua. Estas representações, que ecoam na psicologia junguiana, são cristalizações dos sussurros do passado, das memórias daquelas que já foram meninas. A criança luz, imbuída do caloroso aroma doce e suave das flores recém-desabrochadas, caminha com passos leves, confiantes, acreditando em sua própria força e vendo a magia na conexão com os outros. Seu olhar é claro e seu coração fortalecido pelo amor e o cuidado daqueles que a cercaram em sua formação. Por outro lado, a criança escuridão traz o peso dos odores mais densos, de madeira antiga, de terra profunda. Sua presença, muitas vezes, é a de uma garota que aprendeu a duvidar, a se proteger dos ventos fortes e das tempestades. Ela vê o mundo através de um véu de incertezas, temendo o desconhecido e, por vezes, até mesmo aqueles que dizem amá-la. No vasto universo dos saberes, existem aqueles que transbordam de conselhos e diretrizes para conduzir as jovens almas em suas jornadas terrenas. Entretanto, poucos abordam o cerne da questão, esquecendo-se do místico e do poder ancestral dos aromas, que pode ser canalizado para curar e para guiar. As fragrâncias têm a capacidade de tocar as camadas mais profundas do nosso ser, resgatando a essência perdida, conectando-as com suas raízes. E assim, à luz das velas e sobre o manto das estrelas, os ensinamentos vão além da simples educação. Mergulham nas profundezas da psique, reconhecendo que cada criança carrega dentro de si um universo de necessidades emocionais. E é aqui onde a magia e o empoderamento feminino se entrelaçam, que a gente, na verdade, entende. Ao atender a essas necessidades, proporcionamos não apenas a formação de adultos confiantes, mas também de mulheres fortes, prontas para enfrentar os desafios de um mundo em constante transformação. E à medida que essas mulheres recordam os aromas da sua infância, elas se reconectam com sua força interior, redescobrindo o poder e a magia que sempre estiveram dentro delas. Olá, deusas e deuses, tudo bem com vocês? Eu, Juliana de Brito, aromaterapeuta ancestral e clínica, sou criadora da Deus Fragrâncias. Sejam bem-vindos e bem-vindas ao 8º vídeo chamado Traumas e Crises na Vida das Mulheres. Faz parte da nossa série de vídeos que trata de como a gente pode resgatar e redescobrir a nossa criança interior, para ajudar você a ter uma conexão profunda consigo mesma, já que a infância é a fase mais importante das nossas vidas e que molda completamente nossa forma de ser para sempre, de tal modo que muitos de nós não têm a real noção do que há nos nossos inconscientes e o porquê de agirmos como agimos, não é verdade? No coração das florestas densas, onde os aromas ancestrais e das plantas dançam no ar, surgem as verdades universais. O sábio e renomado Klaus Graue, como um alquimista moderno, mergulhou nas profundezas da alma humana, trazendo à superfície os elixires essenciais das necessidades humanas. Ao longo do vídeo, vamos desvendar os segredos revelados por eles, como chaves de portais de autoconhecimento e reconexão com nós mesmas, nossa criança escuridão e as reflexões do nosso verdadeiro eu. Compreender as nossas necessidades emocionais é como acender um incenso de lavanda no meio de uma escuridão. Ele ilumina o caminho, revelando as silhuetas da nossa criança escuridão e as reflexões do nosso verdadeiro eu. Assim, possuímos um antigo grimório em mãos, que não apenas conduz ao entendimento das marcas deixadas pela infância, mas também decifra os enigmas de nossos dilemas, pensamentos e como a gente lida até mesmo com nossas emoções nos dias de hoje. Isso se dá porque a fonte dos tais dilemas repousa muitas vezes nas memórias de juventude que ficam guardadas
sendo acessadas nos nossos inconscientes. Tal qual um perfume que persiste no ar, as necessidades, tanto emocionais quanto fisiológicas, permanecem constantes, guiando o nosso bem-estar ou, em sua falta, nosso desconforto. As 4 essências que norteiam nossa existência. Ao debruçarmos-nos sobre as páginas do nosso grimório, do inconsciente, descobrimos as 4 essências fundamentais que norteiam a nossa existência. A primeira delas, necessidade de conexão, com um aroma doce e envolvente do jasmim que nos lembra dos laços indissolúveis com aqueles que amamos. Necessidade de autonomia e controle. O segundo ponto fala sobre o equilíbrio sutil, lembrando o odor do cedro, que nos dá o poder sobre nosso destino. O terceiro ponto são as necessidades de prazer e evitar o desprazer. A busca incessante pela fragrância que nos completa e evitar o odor que nos causa repulsa. Quarta e última, a necessidade da autoestima e do autorreconhecimento, como os incensos de rosas, cujo perfume nos eleva e celebra a nossa essência. No grande teatro da vida, raramente encontramos uma máscara psicológica que não se alinhe à violação desses 4 pilares sagrados: a fúria e conhecimento ancestral. Quando uma pessoa, em um momento de fúria, se sente esquecida por seu amado que não trouxe seu refrigerante, um exemplo bem simples, é a fragrância da sua autoestima e reconhecimento que se dissipa, assim como seu anseio pelo prazer e aversão ao desprazer. Em momentos de turbulência emocional, quando tempestades internas se formam, são essas necessidades essenciais que chamam a atenção. Se a dor da rejeição amorosa nos consome, é a fragrância da conexão que se perde, a essência do controle que se esvai e o aroma do prazer que se torna distante de nós. E quando todas essas essências se dispersam, o peso da escuridão ameaça nos sufocar, puxando-nos para as profundezas do nosso ser. Mas, armadas com o conhecimento ancestral e o poder feminino, podemos reacender as chamas da nossa alma e amor próprio, e assim resgatar nossas essências e emergir mais fortes e iluminadas. A aromaterapia que decifra os enigmas dentro de nós mulheres. Uma nova perspectiva pode trazer clareza a enigmas outrora indecifráveis. No intricado labirinto da mente, por vezes nos perdemos. Mas, ao nos voltarmos à nossa essência, à nossa raiz dos nossos problemas, encontramos os caminhos até então ocultos. Se uma pessoa mergulhada no perfume reconfortante da lavanda compreendesse que o lapso da memória de seu amado tocou fundo nas fragrâncias de sua autoestima e reconhecimento, eles se encontraria em um portal de iluminação. Esse discernimento atuaria como um farol, iluminando o gatilho, aquele refrigerante esquecido do nosso exemplo, que desencadeou sua explosão emocional. No cerne da formação de todo ser humano, o equilíbrio entre a conexão e a autonomia ressoa como um delicado fio de prata, que entrelaça o tecido da nossa existência. Essa dualidade, inerente à natureza humana, apresenta-se como uma dança, onde por vezes aproximamos e em outros momentos nos afastamos. Ao pensarmos na criança que busca o conforto do colo materno ou paterno, estamos falando de uma pequena alma que intuitivamente compreende a necessidade inerente de conexão, a importância do amor cuidadoso na infância e quem você é hoje. Esta criança percebe a segurança do toque, do olhar e da voz daqueles que cuidam dela. Em um mundo ideal, onde a dependência é recebida com amor e atenção, a criança desenvolve uma visão positiva de vínculo, reconhecendo a interdependência como uma fonte de força e não de vulnerabilidade. No entanto, nem todas as histórias são tecidas com fios dourados do amor incondicional, não é verdade? Há aquelas tramas que carregam a sombra da traição, do abandono ou da inconsistência. Em tais cenários, a criança escuridão emerge com feridas e cicatrizes, muitas vezes interpretando a dependência como uma armadilha ou uma fonte de perigo. Essa criança carregará consigo ao longo da vida um peso de desconfiança, hesitando estabelecer vínculos profundos. Por outro lado,
A criança luz, aquela que foi nutrida pelo amor e pela segurança, flui pelo mundo com uma confiança inabalável, sabendo que pode contar consigo mesma e com os outros. Essa criança, mesmo quando adulta, carrega uma luz interior, um brilho que reflete sua crença na bondade fundamental da conexão, sendo você mesma e o amor profundo. Nessa jornada da vida, cada um de nós é convidado a reconciliar esses dois aspectos, a busca por conexão e a necessidade de autonomia. E, ao fazê-lo, a oportunidade de curar, crescer e encontrar nosso verdadeiro equilíbrio aparece. Assim, emergimos como seres inteiros, capazes de amar profundamente e, ao mesmo tempo, de se afirmar com autenticidade. No cerne da tempestade, ele perceberia que a raiz da sua ira brota da terra seca do seu desejo por reconhecimento. Esta epifânia, por si só, poderia libertar você das teias sombrias de antigos padrões psicológicos que nos fazem sofrer tanto. Na aura calmante do óleo essencial da camomila, a pessoa se questiona: será que meu amado ou minha amada realmente maculou minha essência, a minha autoestima? A resposta, como um sussurro do vento entre as árvores, provavelmente seria não. E assim, no futuro, diante de situações similares, a pessoa poderia se envolver com uma névoa de serenidade, questionando a origem da sua vulnerabilidade. Introspecção a levaria a uma viagem no tempo, onde o aroma familiar do passado, talvez doce e reconfortante, cheiro do leite materno ou de um chá de camomila, trariam memórias de sua infância. Lembranças de momentos com a sua mãe surgiriam, como flashes de um passado distante. Como a nossa mãe e o nosso pai afetam quem somos e nossos relacionamentos. Ao final dessa jornada afetiva, a criança perceberia que o verdadeiro dilema não é a presença ou a ausência da pessoa amada, mas sim a sombra da sua relação com seus pais. Entretanto, na essência da sua própria jornada histórica, e guiada pelo poder da aromaterapia ancestral, a pessoa estaria, então, mais próxima da sua essência, a um passo da solução do seu impulso agressivo, resgatando a força e o equilíbrio que toda alma feminina ou masculina deseja em sua contrapartida de gênero. Em um universo paralelo, onde o aroma ancestral do sândalo permeia os corredores da memória e os ensinamentos da psicologia junguiana são escritos nas estrelas, emerge a profunda compreensão das complexidades da nossa psique. Nesses antigos caminhos olfativos, cada uma de nós, magníficas mulheres e magníficos homens, se torna convidado a embarcar em uma jornada introspectiva, relembrando a magia da infância e descobrindo as facetas da criança luz e da criança escuridão, que habitam no íntimo de cada ser. A necessidade de conexão e a sua liberdade. Desde os primeiros raios de sol que iluminaram o nascimento até o último sussurro da lua no crepúsculo da vida, a ânsia pela conexão é uma constante. Assim como o aroma intenso do incenso, que evoca proteção e espiritualidade, essa necessidade de conexão é etérea, mas profundamente enraizada na nossa essência. No alvorecer da nossa existência, como recém-nascidos, somos envoltos pela aura mística do alecrim, simbolizando a dependência e o apego. Sem a energia convicta de um toque, um olhar ou um gesto, a fragilidade da vida pode ser consumida pela escuridão. Mas essa conexão, esse anseio de pertencer, vai muito além de meras necessidades físicas. É também um chamado da alma, uma dança da criança luz e da criança escuridão em busca de equilíbrio. Essa conexão se manifesta nas melodias suaves, por exemplo, de uma conversa entre amigos, sob o aroma cítrico e revigorante da laranja, o reconhecimento mútuo de um ambiente virtual, nas risadas compartilhadas entre colegas de trabalho, até mesmo na magia coletiva de uma sala de cinema. Agora, imagine um espaço sagrado, uma floresta ancestral, onde cada aroma é um convite à introspecção. Permita-se recordar e refletir como a sua criança luz brilha diante das conexões estabelecidas. E como a sua criança escuridão se esconde ou se protege quando a conexão é negada. Em meio à complexidade do mundo moderno e os desafios do machismo,
A mulher brasileira, madura e poderosa, é convidada a se reencontrar, a se revigorar sobre a sua essência e descobrir a magia que reside em cada conexão. Dentro da névoa perfumada da sabedoria ancestral, onde os ecos da psicologia junguiana ressoam e os aromas mais primordiais envolvem a alma, a complexidade do desenvolvimento humano vem à tona. Em meio a esse ambiente etéreo, onde o aroma da lavanda transmite, por exemplo, uma sensação de paz, e os sussurros do vento contam histórias do passado, emerge a fundamental necessidade de conexão. Uma pergunta: a necessidade profunda de conexão te ajuda ou te atrapalha? Em tempos imemoriais, quando a lua guiava nossos passos e os rituais eram celebrados ao som de tambores e danças, as crianças eram consideradas joias preciosas, reflexo do divino e portadores das promessas do futuro. Mas, assim como uma flor delicada e rara pode murchar ao ser negligenciada, a alma da criança também pode sofrer ao ser desprovida de cuidados, amor ou atenção. A negligência, como uma sombra que obscurece o sol, tem muitas facetas. Em algumas ocasiões, é uma sombra sutil, quase imperceptível, como quando pais amorosos, embora sobrecarregados pelas tempestades da vida, talvez por dificuldades financeiras ou pelo peso de nutrir muitas almas sobre o mesmo teto, deixam de suprir plenamente as necessidades emocionais da sua prole. Mas, em outras circunstâncias, essa sombra é densa e ameaçadora, manifestando-se através de maus tratos e abusos, perpetrados por aqueles que deveriam ser os protetores, mas que se perderam nos labirintos obscuros das suas próprias crianças sombras internas. Se você se sentir assim, pode tudo isso ter acontecido na sua infância? O desamparo não apenas faz moça no coração de uma criança, mas também molda os contornos da sua psique. A intensidade dessa experiência conjuga-se com a resiliência inata de toda criança, resultando em uma tapeçaria de possíveis consequências. Enquanto para alguns a brisa suave do jasmim pode soprar, aliviando apenas leves toques à autoestima, para outros, a tempestade perfumada do vetiver traz transtornos mentais profundos. Na dança da vida, onde a criança luz e a criança escuridão se revezam, a capacidade de se conectar e formar laços sagrados pode ser sim abalada.